Então, vamos às contas. Se a gente tem, considerando o custo de oportunidade, escolhemos plantar abacate, por exemplo. Aqui na minha região é bastante comum, tem um clima bastante favorável para a cultura do abacate. Então a gente tem uma área de 30 mil metros e vai plantar 400 pés de abacate. Considerando que cada muda tem um custo mínimo, vamos colocar por baixo, né? Esse é um valor de referência. Tem um custo mínimo de R$10 e mais um custo de R$5 para plantar, a gente vai ter aí mais ou menos uns R$6.000 de investimento nessa fase. Então, desconsiderando um custo de adubação, vamos dizer que seja uma adubação química, que tem um custo muito menor, embora não seja um custo irrelevante, mas vamos desconsiderar esse custo agora. A gente começou com um investimento de 6 mil. Você não planta 400 mudas de abacate e simplesmente abandona essas mudas no meio de um pasto e vai colher daqui a 4, 5 anos. Então, se você tem esse custo, você precisa de um funcionário para estar fazendo capina, para roçar as entrelinhas dessa sua monocultura, né, de abacate. Vamos colocar aqui o nosso exemplo, mas pode ser manga, pode ser maçã, pode ser uva, pera, mamão, qualquer coisa. Caqui, café, a fruta da sua preferência. Vou fazer mais ou menos essa conta porque eu tenho um pouco da experiência aí econômica dos custos, mas talvez sejam meio parecidos com de outras culturas. Inclusive, fazendo um parênteses aqui nessa escolha, existe ainda um outro elemento quando você vai escolher as suas frutas. Por exemplo, mamão é uma fruta que as pessoas compram toda semana. A pessoa vai no mercado e compra mamão. As pessoas vão no mercado e compram banana. Na época do abacaxi, as pessoas compram abacaxi a cada 15 dias. Mas cupuaçu, mesmo em Manaus, no Pará, né, em centros onde essa fruta é muito apreciada, a pessoa não compra toda semana. A pessoa compra açaí toda semana. A pessoa compra castanha a cada 20 dias, uma vez por mês. Então, quando você vai planejar a sua fruta, você precisa entender o limite de comercialização. O cupuaçu é mais caro que o açaí, em muitos lugares. Então, se você tem uma produção de 50 mil pés de cupuaçu, você precisa, ou 50 mil pés de atemoia. Você precisa ter uma estratégia de venda, talvez até uma exportação, porque o mercado que você tem, ele não comporta essas frutas de consumo esporádico. Morango, por exemplo, não é uma fruta que as pessoas compram toda semana, embora seja maravilhosa. Nem todo mundo compra toda semana, pelo menos não no custo que ela é. Então, se a pessoa fosse comprar toda semana, ela precisaria diminuir o custo, por causa da temoia, do morango, do cupuaçu e de algumas outras frutas, da melancia. Ninguém compra melancia em todas as compras. Em todas as compras ela compra banana. Em algumas regiões, açaí. Em outras regiões, o cuchá, enfim, qualquer planta, fruta ou não, a pessoa vai comprar isso toda semana. Temperos. Então, é importante considerar isso também na sua escolha. Mas vamos voltar à nossa conta com o exemplo aqui da minha propriedade e das propriedades do entorno. Então você tem um custo de 6 mil. Se você não vai cuidar, se você tiver um funcionário, o funcionário precisa ter carteira assinada, férias, 13º. Então vamos colocar esse custo de mais ou menos uns 18 mil por ano. E uma média por ano, se você gastar R$200 de insumo, no caso do abacate, calda bordaleza, numa cultura, vamos falar de uma cultura convencional, comparar uma cultura convencional com uma agrofloresta. Entre formicida, veneno de formiga, antifúngicos, Roundup, glifosato, qualquer coisa que for usar, horas de trator,
Vamos colocar por baixo que a pessoa tenha um custo de R$ 200 por mês, o que vai dar, mas vamos dizer 2.000 por ano, para a gente arredondar a conta. Então ela tem um custo inicial de 6.000, um custo anual de 20. O abacate vai começar a produzir, se for uma muda enxertada, de maneira mais ou menos interessante, com 4 anos. Para muitas dessas frutas de mesa, a gente considera que com 3 anos você come a fruta. Com 4, você distribui para a família e vende um pouquinho. Com 5 anos é que você começa a ganhar algum dinheiro. Claro que se você tiver 400 árvores, você vai, já no 4º ano, ter um lucro interessante. Então, se a pessoa, vamos dizer que com 4 anos, você começa a colher o abacate, e essas 400 árvores, você começa a ter também o custo da colheita, né? Você não pode desprezar o custo de colher 100 quilos, 150 quilos de abacate em 400 pés de abacate. Fora o custo com caixote, com trator para carregar isso tudo, com transporte. Vamos supor que você tem aí uma condição, vai começar a ajudar. Então vai continuar só com um funcionário. Você tem isso vezes 4, que são os 4 primeiros anos, considerando ainda numa boa hipótese de que você vai começar a colher no 4º ano já uma boa renda de mais ou menos R$ 50.000 por ano de abacate. Então estamos no ano 4 do nosso investimento. Vamos tratar como um investimento. A gente já gastou até agora R$ 80.000 entre funcionários e insumos, outras coisas, e mais 6.000 de mudas e o plantio. E também assim, não perdemos nenhuma muda. Todas vingaram, todas estão produzindo 100 quilos, 150, 200 quilos. Já no ano número 4 você fez tudo muito bem. Você continua tendo o seu custo de R$ 20.000. Então você tem até aqui R$ 86.000 de investimento, ainda que seja ao longo do tempo. E começa a ter um lucro de 50.000, né? Começa a ter um lucro de 50.000. Já nesse ano, você ainda tem um déficit de 36.000, que vai ser pago com toda a sorte do mundo no 5º ano, quando você tiver de novo um lucro de 50.000. Isso eu estou colocando assim com todos os sucessos do mundo. Se você não tiver uma geada, uma chuva de granizo, o que é mais provável que aconteça do que você tenha o sucesso absoluto. No 5º ano, se você tiver um lucro de 50.000, você ainda tem um custo de 20 por baixo, porque você ainda tem custo de colheita, vai ter que fazer as podas e outras coisas. Você ainda tem esse custo de R$ 20.000. Então o seu lucro real é de 30.000 no ano. Zerou, então no 5º ano, o seu investimento, mais ou menos. E a partir do 6º ano, você começa a ganhar 30.000, que são os 50 e menos os 20 do seu custo. Isso são valores de referência para a gente ter uma ideia entre... isso pode ser o dobro, pode ser a metade, é uma proporção. Mas mais ou menos aproximada da realidade que a gente vê aqui hoje. Então você vai ter um lucro de 30.000 por ano. Não vai, mas supondo que você consiga estar muito bem em tudo. Sem comprar, né? Sem contar que se você precisa comprar um trator ou não. 30.000. Então, se você tiver sucesso numa empreitada dessa, jogando aqui, né, superestimando, fazendo uma conta muito otimista, com um investimento
de 80, 90 mil, vamos dizer, um investimento de 100 mil, você começa a ganhar 30 mil por ano em 5 anos. É quase fantasioso imaginar isso. Mas, supondo que você seja capaz e você consegue, é um ótimo investimento. Se você investe 100 mil e com 5 anos começa a ganhar 30 mil por ano, isso não existe no mercado financeiro, isso não existe em quase lugar nenhum. Supondo que você consiga fazer isso, um investimento de alto retorno, de alto risco, e que você consiga colocar aí esses números, né? Se você trabalha com agrofloresta, e desde o início, nas entrelinhas do seu abacate, você coloca banana, você coloca verduras, você coloca adubação verde, plantas de serviço, você coloca eucalipto, você vai já certificar, por exemplo, como orgânico o seu cultivo. A agrofloresta, como a gente já falou, não é isenta de custos. Mas se você tem uma produção até o ano 5 que paga esses custos, você vai implementar, você vai fazer um investimento muito menor, porque ele vai ser pago ao longo do tempo. E quando você começar a colher suas frutas, o seu investimento está pago. Então, a rigor, talvez de forma até grosseira, mas eu quero que você entenda essa conta como uma simulação aproximada, né, um exemplo da realidade. Se você consegue estabelecer aquele salário de R$3.000 dentro de um CSA, você vai ganhar 36 mil por ano para estabelecer as suas frutas. Você não vai gastar 20 mil, você vai ganhar 36. Se você tiver uma chuva de granizo, a sua produção de abacate atrasou um ano, porque quebrou, teve uma praga, teve algum problema. Atrasou um ano. Não tem problema, você está ganhando, você está recebendo, né? Isso pensando que você conseguiu montar um sistema lucrativo, com feira, com CSA, com outras estratégias, merenda escolar, e está ganhando 36 mil por ano para conseguir estabelecer as suas frutas. Então, embora esses números sejam números bem extrapolados, o ponto central aqui é entender a diferença entre gastar um dinheiro para estabelecer as suas frutas ou ganhar um dinheiro para estabelecer as suas frutas. Obviamente que isso envolve um trabalho muito mais complexo, mas esse é o objetivo do curso, te dar elementos para que você possa iniciar a sua caminhada em direção a um sistema muito mais estável do ponto de vista econômico do que quando você faz esse investimento num sistema de monocultura.